Olá, amigos. Namastê. Eu sou Juliana Magalhães. Gostaria de trazer um assunto que é muito interessante, que seria o mantra yoga, né? O mantra, ele faz nos refletir sobre a forma de se comunicar, né? Porque a palavra, através do mantra, você percebe o quanto ela tem o poder, junto com os nossos pensamentos, junto com as nossas ações. Então, tudo aquilo que você escuta também o corpo ele absorve, e essa vibração ela vai interferindo no seu em todo o seu campo. Então a palavra mantra ela vem de man, que é a mente, através do sânscrito, e tra significa algo que te impulsiona. Então essa união, né? O mantra é essa união daquilo que você, a mente que te conecta com algo maior, que te impulsiona para uma conexão, que seria esse algo maior, né? A energia divina, seja aquilo que você acredita, no nome que você queira dar, né? E pode ser a conexão com esse potencial que você é. Então, os sábios, eles, dentro da filosofia do yoga, eles dizem que você, quanto mais antigo é o dialeto, mais próximo dos anjos, mais próximo da energia divina. E eu gostaria de que você parasse para pensar um pouco sobre quais músicas que você gosta de escutar. E você escuta muita música em inglês? Qual é a tradução daquele dialeto das músicas que você gosta de escutar? Qual é a tradução disso? Qual é a energia? Qual o sentimento que isso dá? Que às vezes a música é animada, mas às vezes a mensagem dela é triste. Às vezes a gente não para muito para escutar qual é o sentido daquela canção. E depois você, quando traduz ou quando para prestar atenção na letra da música, você vê que é um canto triste. E às vezes você está vibrando uma frequência baixa sem saber. Então, não é uma crítica aí, independente do tipo de som que você busca escutar, mas é uma atenção, né, daquilo que a gente pode melhorar e até do dialeto, né? Se você tem uma tendência a falar muito palavrão, isso também faz com que a nossa frequência ela baixe, né? Então ela vai baixando e eu falo que o mantra faz a gente pensar que se você sintonizar numa rádio, por exemplo, eu escuto a rádio rock, então você sintoniza lá naquela frequência e começa a escutar rock. Eu aqui na Baixada a gente tem a Santa Cecília FM, se conecta lá na Santa Cecília, você começa a escutar as músicas que tá ali naquela faixa. E se você fosse uma frequência, se você se eu conseguisse entrar na sua frequência, qual frequência será que você está vibrando? E existe um pensamento de tendência da vergonha até a gratidão. Essa frequência da vergonha seria o primeiro grau assim de
frequência baixa. E aí depois vem a culpa, a apatia, a tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem. Aí ela vai subindo até você ficar neutro e chegar na bondade, na aceitação, na razão, na abundância, na esperança, no amor, na entrega, na compaixão, na completude. E aí, quando você se envolve com essa força, você encontra a frequência da paz, da clareza, da conexão, da gratidão. E feito essa conexão, você já parou para pensar em como sua frequência, né? Não tem como ser, como seres humanos, como estamos aqui na Terra, não tem como só os iluminados ficam na mesma frequência sempre, né? Mas nesse balanço, como é que tá aí, né? A gente só tá num balanço lá embaixo ou tá fazendo um balanceamento equilibrado entre a compaixão, o amor ali, ou tá num estado de raiva, de clareza, de esperança, e aí depois paz, depois se sente culpado. E como é que fica tudo isso? Aí tem aquela pergunta, mas poxa, existe, nesse mundo, existe uma forma de você permanecer? Será, já que você quer coisa só de monge? É possível se manter ali numa frequência, né? Primeiro que eu poderia dizer como exercício que eu passo como professora de yoga, o exercício de filtrar as palavras. No yoga a gente tem essa consciência de harmonizar o nosso pensamento, né? De não ficar alimentando as historinhas da nossa mente. Então, com isso, você diminui o fluxo mental. Então, você fica consciente no seu pensamento e dentro desse pensamento, aquilo que você pensa, você vai trazer para o coração e através da fala você se expressa, e essa união que dá o poder, né? A união da mente, a ação e o som da palavra. Por exemplo, quando você diz eu sou, uma afirmação, vai, eu sou uma pessoa insegura. Então, quando você fica atraindo essas palavras negativas, você vai, o seu subconsciente, compreendendo isso e você vai acreditando que você é aquilo que você está repetindo para você mesmo. E se você consegue modificar essa vibração, pensando, eu sou capaz, eu não sei como é que o negócio vai, como é que eu vou fazer, mas eu vou conseguir. Então, é possível, eu posso, eu posso, eu posso. E aí, quando você vê, vai acontecendo situações que vai te levando ali, por exemplo, você tá passando por um momento difícil, desempregado, poxa, eu já entreguei um montão de currículo, poxa, o que eu faço? E aí você sempre segue o mesmo caminho para ir para sua casa ali quando você tá procurando emprego, e certo dia você muda de caminho. Quando você muda, você vira numa rua que tem lá uma plaquinha falando precisa de gente aqui para trabalhar na loja. Poxa, às vezes aquela rua que você virou e viu aquela placa é um chamado ali
para aquele lugar, para você trabalhar, para você ter experiência ali, né? Ou então vem alguém que te manda uma mensagem e fala: Poxa, eu vi um informativo ali de um lugar que tá precisando de gente para trabalhar e te manda. Ah, eu lembrei de você, e aí vai lá e te manda. Interessante essas coisas, sabe? Vai surgindo. Contar uma história breve, uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu estudava, estava no terceiro ano do ensino médio, eu já estava naquela época me preparando ali, pensando, poxa, o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí foi quando eu conheci um lugar que era dos estudos da Fraternidade Branca, né? Era um estudo voltado mais para a chama violeta. E eu tava super engajada ali, mas eu andava com uns amigos que umas companhias que o pessoal não era muito legal, sabe? Que falava muito palavrão, que ficava falando mal dos outros. E isso é uma energia densa, é uma energia pesada. E um belo dia de sol, faltou professor, nós fomos liberados mais cedo para voltar para casa. Só que eu não fui para casa aquele dia. Os meus amigos falaram: pô, vamos ali na praia pra. Eu vou fumar um cigarro ali, aí a gente vai trocando ideia. E eu peguei e fui. Quando a gente chegou no próximo do banco ali para se sentar, que é aqui no litoral, ali perto da escola que eu estudava, na minha escola era perto da praia, então tinha um banquinho que você conseguia admirar a praia, né? Nós estávamos indo ali naquela direção. Quando chegamos perto desse banco, tinha um menino menor de idade ali. E aí o menino falou assim: Oi, que horas são? Aí quando ele fez essa pergunta, meu, aqui no litoral é uma coisa que a gente já é uma palavra-chave, né? Eu falei, pronto. Aí eu já me liguei já no negócio que o menino ia querer assaltar a gente. O meu amigo, ele pegou e foi pegar o celular dele, que essa época já estava começando a ter celular, ele foi pegar o celular para ver a hora. Quando ele pegou o celular dele, o menino falou: passa o celular. Aí começou a xingar a gente, não sei o que. Aí eu já, putz, vai dar ruim. Aí chegou um outro menino com uma arma e começou a apavorar a gente, com a arma na mão. Aí eu fiquei pedrificada e fiz assim, ó, toma minha mochila, pode levar, leva, deixa a gente em paz. E os meus amigos, quando eu vi, eles estavam escondidos atrás de mim, literalmente. Eu tava ali como escudo naquela situação, entreguei minha mochila com tudo que eu tinha, inclusive meu celular estava lá dentro, meus cadernos, livros. E a gente estava numa semana de prova, final de ano, nossa. E aí eu pensei assim, caramba, eu sou uma pessoa que eu faço tudo certinho, né, eu tenho feito as minhas orações, tô indo lá na reunião. Poxa, por que que isso tá acontecendo comigo? Fiquei muito revoltada, muito brava, fiquei muito envergonhada. E aí os meus amigos, o menino o menino não pegou o celular do meu amigo, não levou o celular da minha amiga, e só a minha bolsa que foi levada. Aí eu fiquei pensando, poxa, que coisa, né? E depois eu pensei, poxa, olha com quem eu estou andando, né? Pessoas que me deixaram vulnerável. A gente poderia ter
acontecido algo pior, a gente acabou indo, não foi para casa, né? Tantas coisas que vai passando na sua cabeça ali naquele momento. Eu falei assim, graças a Deus que ficou tudo bem, né? Infelizmente, eu perdi as minhas coisas, mas a gente dá um jeito. Eu pego os cadernos para correr atrás das minhas notas, né? Para poder estudar para fazer as provas. E aí no outro dia, quando eu cheguei na escola, nem a blusa da escola, porque eu tava com uma blusa de baixo, né? E aí a minha blusa, camiseta da escola tava dentro da mochila, então nem a camiseta da escola eu tinha pra entrar no outro dia. Aí eu fui barrada quando eu cheguei no outro dia na escola, porque eu tava assim, um uniforme. Aí falei o que tinha acontecido. Aí a escola acabou me dando uma blusa. E aí eu ganhei, como eu estudava na escola do governo, eles me deram uma mochila, né? Que na época eles distribuíram a mochila e todos os cadernos para poder ter material para estudar. Aí meus amigos ficaram da classe, né? Comovidos com a situação, me prestaram as lições para poder correr atrás das perguntas das provas, né, para estudar para a prova. E aí uma amiga da minha irmã, eu tinha um fichário da Tilibra, que era amarelo, e ele foi embora, né, nessa história. E aí a amiga da minha irmã nem sabia do que tinha acontecido. No outro dia que tinha que ocorreu essa situação comigo, a menina falou assim que não ia mais entrar na faculdade e tal, que ela ia desistir e que ela tinha um fichário novinho e que se perguntou se eu queria. Meu, quando ela deu o fichário, era tipo igual o meu que eu tinha, só que de outra cor. Era azul e bem mais moderno que o meu fichário. Que ele tinha uma calculadora assim nele embutido e o meu não, era mais simples. Era igualzinho, só que só a diferença é que tinha uma calculadora. E, meu, eu fiquei assim super, poxa, tanto fichário que existia no mundo, né? E aí foi tipo o mesmo, só que outra cor. E o celular que eu acabei perdendo, né? Que o cara levou, eu ganhei um da minha irmã, só que de outra cor. E depois eu tinha um dinheiro na minha bolsa, que eu levava dinheiro para poder voltar para casa, pegava ônibus. E o dinheiro que eu tinha na carteira, teve um dia que eu, bem próximo desse fato, tipo uns 4 dias depois, eu passei assim, caminhando na rua, que eu acordava muito cedo para ir para a escola e ia caminhando até a escola e eu olhei assim, meu, tinha uma marmita no chão, toda estragada assim, e do lado R$ 20. Aí eu peguei aquele dinheiro e falei, nossa, meu, era o mesmo valor que tava na minha bolsa. Que loucura, e eu achei, né, tipo, não tinha ninguém ali, era acho que, sei lá, o que era aquilo. Eu era adolescente, fui lá e peguei o dinheiro, sabe? Não tinha ninguém ali, só eu. E aí, meu, eu parei pra pensar, né? Falei, nossa, tudo que eu perdi, eu consegui recuperar. Então, acho que quando você passa por alguma situação que você compreende aquilo que você precisa modificar na sua vida, Deus te recompensa até de uma forma melhor. Então, precisamos compreender as nossas ações e também
compreender com quem a gente está caminhando, quem está do nosso lado. Isso também, às vezes a gente pode cair numa cilada por estar andando com pessoas erradas. Não, talvez aquele momento era um momento de reflexão mesmo das minhas ações, né? Não é julgando quem estava comigo, mas a gente precisa parar para pensar, não só nas nossas ações, mas e ao nosso redor, como é que está, né? A gente precisa se modificar no nosso coração e transbordar isso, né? Transferir. Por isso que às vezes a gente encontra com muitas pessoas que estão nervosas, porque às vezes ela tá vivendo aquilo ali o tempo todo. E quando você mostra uma forma mais amorosa, aquele gelo ele quebra o coração pedrificado da pessoa, você tem o poder de transformar. E essa é a ideia de gravar esses vídeos, de ter, assim, muitos comentários às vezes de pessoas falando que o mundo está perdido, esses jovens, não sei o quê. Não, não está, sabe por quê? Porque eu busco a cada dia ser uma pessoa melhor. E eu não quero ser melhor que ninguém. Eu quero fazer a diferença dentro do lugar que eu estou. Então, buscar dentro desse pensamento levar uma palavra de fé, de esperança, de amor para as pessoas. E se eu tenho essa consciência, eu acredito que tem muitas outras pessoas, milhares de pessoas que também estão vibrando nessa mesma frequência. Então, se você é uma pessoa que está passando por alguma dificuldade nesse momento, está assistindo esse vídeo, eu te convido a parar para pensar como é que está o seu coração e o que você pode fazer dentro das suas ações para ir modificando isso. A gente tem momentos que passa por deserto, né? A vida tem esse grande desafio e nós estamos aqui para passar por esse desafio. E às vezes esse caminho nos leva ao deserto. Esse deserto que a gente às vezes se sente numa solidão, numa tristeza, se sente perdido, sem direção. Mas quando você está conectado e pede para, independente da religião que você tem, ou se você não tem religião nenhuma, se você não acredita em nada, mas perguntar para o seu coração qual que é o caminho que ele te leva sem aflição. E aí as coisas elas vão se modificando, o caminho vai se iluminando e aí as coisas vão se modificando para o melhor, para o positivo. Então é isso que eu te convido para refletir e compartilhar coisas boas com as pessoas, porque tem muita gente, eu tenho certeza que nesse momento está fazendo alguma coisa muito bacana e não está sendo divulgado. Então vamos espalhar essas boas novas, essas informações de coisas boas para o mundo, tá bom? Namastê.